Oi, tudo bem com você? Eu sou o Cris e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar construtores em Java. E para fazer isso eu vou estar usando o Eclipse e caso você não tenha o Eclipse nem o JDK instalado, fica tranquilo porque eu tenho dois links na descrição que vão te ajudar tanto a instalar o JDK quanto o Eclipse no Windows. Beleza, eu vou clicar aqui então no Eclipse. Beleza, acabou de abrir o Eclipse, agora eu venho em File, venho em New e venho em Java Project. Beleza, aqui eu coloco o nome do projeto, eu vou colocar construtores. Aí você deixa essa opção marcado, Use a Project Specific JRE. Aí você coloca o JDK que você instalou nessa opção. Já está aqui no meu, tá tudo certo. Nessa tela, só isso que você vai fazer. Daí agora você vem em Finish. Aqui ele pergunta se eu quero criar um módulo. Não precisa, então eu vou colocar em Don't Create. Beleza, esse aqui é o nosso projeto que já foi criado. Agora eu vou clicar nessa setinha para expandir. E aqui nessa pasta SRC, eu clico com o botão direito, venho em New e Class. Eu vou criar uma nova classe. Aí beleza, abriu essa janela, agora a gente coloca o nome da nossa classe. O nome da classe vai ser, eu vou colocar só main mesmo, main, que quer dizer principal em inglês. É a nossa classe principal. E aqui eu coloco para criar o meu método principal. Eu venho em Finish. Aí beleza, ele criou aqui. Eu vou só apagar esse comentário que apareceu, que é um comentário que vem por padrão. Beleza, a próxima coisa que eu vou fazer é criar uma nova classe. Eu vou vir aqui na pasta SRC de novo, clicar com o botão direito sobre ela e vir aqui em Class. E aqui eu coloco o nome da classe, que nesse caso vai ser Pessoa. Dou aqui um Finish e pronto, criou a minha classe Pessoa. Agora a próxima coisa que eu vou fazer vai ser colocar alguns atributos aqui nessa classe. String nome, que vai ser o nome da pessoa, e int idade. Pronto. Até agora, só isso. E agora eu vou te mostrar que mesmo que você não crie um construtor, você já tem um construtor disponível. Eu vou lá na minha classe principal e vou colocar a seguinte linha de código. Pessoa, P1, é igual a new pessoa. Olha só, eu consegui instanciar um novo objeto da classe pessoa através do método construtor, mesmo que eu nem tenha criado o método construtor. Observe que eu não criei o método construtor aqui em nenhum momento. Esse aqui que é o chamado construtor padrão. Mas e se eu criar um método construtor personalizado? O que que acontece? Vamos lá. Eu vou criar um método construtor agora. Vou colocar aqui, ó, pessoa. O nome do construtor tem que ser o mesmo nome da classe, isso é muito importante. Pessoa, abre e fecha parênteses. E aqui eu coloco string nome também, porque eu quero que esse construtor receba um nome. E também eu quero que receba uma idade. E aqui eu coloco this.nome recebe nome. E esse this se refere à instância do objeto que eu criei. Assim que eu passar um parâmetro para esse método construtor, um exemplo, eu coloco um nome aqui, esse nome só vai para a instância atual. Dessa forma, eu vou ter vários objetos com vários atributos diferentes. Então, no caso da P1, vai ter um nome. A P2, que se eu criar, que nem eu vou criar aqui uma nova instância, observe que eu tenho dois objetos, duas instâncias da classe pessoa, e cada uma vai ter os seus atributos diferentes. E graças ao this, a alteração que eu fizer nessa primeira instância não vai influenciar na segunda instância. Eu vou continuar aqui, vou colocar também um this.idade recebe idade. Beleza, finalizei aqui o meu método construtor. Como você pode ver, os construtores são nada mais que métodos especiais que criam novos objetos a partir de uma classe. Uma coisa que você não pode fazer é que, por mais que ele seja um método, ele é um método especial. Então você não poderia colocar, sei lá, void ou alguma coisa do tipo. Se você colocar void, mesmo que ele tenha o mesmo nome da sua classe, ele vai deixar de ser um construtor e vai ser só um método comum. Uma coisa que aconteceu depois que eu criei esse método construtor foi que o meu construtor padrão desapareceu, sumiu, foi substituído por esse método construtor que eu criei aqui. Então não tenho mais a possibilidade de criar um objeto da classe pessoa sem passar os parâmetros que eu especifiquei aqui na criação desse método construtor. Então agora eu sou obrigado a passar esses parâmetros se eu quiser que o erro desapareça. Agora que eu passei os dois parâmetros, desapareceu o erro. Bom, e se eu quiser ter duas opções? E se eu quiser ter um método construtor o qual eu passo parâmetros e o qual eu não passe? Para isso eu tenho uma solução. É só eu criar um novo método construtor que vai substituir o método construtor padrão que eu tinha antes. Então venho aqui e coloco, ó, pessoa, abre e fecha parênteses e fecha chaves. Vou criar uma nova pessoa. Agora eu tenho dois métodos construtores. Em um eu fui obrigado a passar parâmetros e no outro eu já não fui obrigado. Nesse que eu não fui obrigado a passar parâmetros, eu tenho outras maneiras de atribuir valores aos atributos dessa instância de objeto. Posso pegar aqui P2
p2.nome, eu falo que recebe aqui um nome qualquer. E aqui, p2.idade. Aqui eu posso fazer uma saída desses dados, SYSOU, Ctrl espaço, ele completou para mim. Aqui eu posso mostrar o nome da pessoa 1, p1.nome. Clico aqui nesse botão para mostrar, para executar o programa. Olha só, mostrou o nome da pessoa 1, da P1. Eu também posso mostrar o nome da P2, que não vai ter problema nenhum. Olha só, viu? Mostrou normal. E aí, como que você pode usar essas duas opções? Caso você queira criar um objeto o qual não seja obrigado a passar nenhum parâmetro, aí você cria um método padrão, um método a mais, que seria um método que vai substituir o método padrão, caso você queira ter mais que um método. Se você for ter só um método mesmo, e você não quiser que seja obrigado a passar parâmetro, beleza, você não precisa nem criar um método construtor, porque toda classe por padrão já vem com o método construtor padrão, que é aquele método que não te obriga a passar parâmetro, que é dessa forma aqui. Você cria, só coloca o new, o nome da classe, né, do construtor, e aqui você não passa nenhum parâmetro. Mas se você quiser que seja obrigatório a passagem de parâmetro, aí você cria um personalizado. Caso você queira ter mais que um método, você pode ter quantos métodos você quiser. Só que a única coisa que não pode acontecer é a assinatura desses métodos ser igual. Por exemplo, eu vou criar um outro método aqui com uma assinatura igual, para você ver o que são dois métodos construtores com assinaturas iguais. Aqui eu vou criar aqui em cima, para não dar problema lá. Quer dizer, o probleminha vai dar, mas eu já vou explicar por que deu. Aqui deu um erro. Por que deu erro? Porque esses dois métodos construtores têm a mesma assinatura. O que seria a mesma assinatura? Tem a mesma sequência de tipos. Olha só, nesse primeiro método construtor, eu tenho uma string, que é passada como parâmetro, e no segundo, também é uma string. Por mais que o nome dessas variáveis sejam diferentes, é a mesma assinatura, porque são os mesmos tipos. O primeiro é uma string, o segundo é um int. No segundo método que eu criei, no segundo método construtor que eu criei, o primeiro parâmetro passado também é uma string e o segundo parâmetro também é um int, assim como o segundo do primeiro método construtor também é um int, ou seja, são iguais, é assinatura igual, independente do nome das variáveis serem diferentes. Agora, se eu invertesse, tirasse esse sobrenome, eu colocasse depois, olha só o que aconteceu. Agora, a assinatura dos métodos não ficaram mais iguais, porque por mais que sejam tipos iguais, eles não estão na mesma sequência. Precisa ser iguais e estar na mesma sequência para ter a mesma assinatura. Então, nesse caso, eu conseguiria criar normalmente uma instância com esses parâmetros sendo passados e uma instância com esses parâmetros sendo passados. Eu vou criar um novo objeto para você ver melhor. Vamos lá. Olha só, eu criei um novo objeto a partir da classe pessoa, que é P3, e aqui eu atribuí um número que vai ficar na idade, né, no lugar da idade. Observe que eu coloquei aqui que ele recebe um int e em segundo ele recebe uma string. Então, primeiro eu coloquei o número 2, que vai representar a altura, e uma string com a palavra Silva, que vai representar o sobrenome. E observe que eu consigo mostrar normalmente os valores, os atributos dessa terceira pessoa que eu criei. Eu coloquei aqui p3.sobrenome, vou colocar para executar. Olha só, mostrou aqui Silva. Então, eu posso ter quantos métodos construtores eu quiser. Então, recapitulando, toda classe tem um método construtor por padrão. Só que a partir do momento que você escreve o seu método construtor, esse método construtor padrão que existia não existe mais, porque ele é substituído pelo novo método construtor que você criou. Mas ainda assim, se você quiser ainda ter uma opção de ter um método construtor o qual você não seja obrigado a passar parâmetros para ele, você tem a possibilidade de, além de criar o seu método personalizado, você criar um método que vai substituir o método padrão que você tinha antes. Outra coisa também que eu falei foi que você pode ter quantos métodos construtores você quiser, só que um detalhe bem importante é que eles não podem ter a mesma assinatura. Não pode ter os mesmos parâmetros na mesma sequência, porque se estiver na mesma sequência, tem a mesma assinatura e aí vai dar erro. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu acredito que você tem muito interesse em aprender a programação Java e tem muito interesse em crescer profissionalmente. Para te ajudar nessa caminhada, eu deixei um link aqui na descrição de um treinamento muito bom que vai te ensinar a programar desde o zero até o avançado em programação Java para web. Caso você tenha interesse, clique no link da descrição e se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e falou até a próxima. Tamo junto!